convidar a doutora Lívia Muniz para falar. E queria dizer o seguinte, nós temos estado a procurar a ter um espaço de 15 a 17 minutos por cada um dos oradores e temos conseguido, felizmente. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Toné. Obrigada, Bagué, meu irmão. Obrigada, Nelo, mano. É duro, né? Eu há dias dizia, meio a brincar, mas se calhar mais a sério do que a brincar, que é duro ser angolano. Eu, depois de ouvir aqui o nosso companheiro, camarada, compatriota, e perceber que o problema é muito mais profundo do que a simples, e o simples não tem aspas, corrupção. Dá aqui uma dor dentro bem grande. Nós vivemos num país, Angola, que tem mais bilionários do que gente que pensa o país. E nesse país que se chama Angola, anualmente, cerca de 5 milhões de pessoas apanham malária. E nesse meu país, a questão da saúde está centrada na Covid. Nesse meu belo país, com gente muito generosa, mas com políticos egoístas, gananciosos, a malária é doença dos pobres e a Covid também atinge os ricos, até os bilionários. E é nesse país que se explica, é nisso que se explica a discrepância de recursos financeiros, humanos, e no financeiros já incluo o tempo, entre os programas de apoio ou de combate à malária e de combate à Covid. Da micha, como diz o povo, é lucrativo fazer um programa de combate à Covid. Não é lucrativo fazer um programa abrangente de combate à malária. E aqui está a diferença. E a diferença chama-se regime, não se chama corrupção. Eu costumo dizer todos os dias digo isso, que o problema principal da Angola não se chama corrupção, porque a corrupção é consequência, não é causa. E então vamos falar das causas. Por que é que nós temos essa saúde débil em Angola e as consequências fazem-se sentir nas pessoas que o Estado, e é disso que falamos, não estamos a falar de pessoas como eu, ou como o Nelo, ou como o Bagué, que fazemos parte desta sociedade e que temos acesso facilitado ao bom Sistema Nacional de Saúde português. É preciso sublinhar isso e a Covid veio provar exatamente que nós temos um bom Sistema Nacional de Saúde e que sem esse Sistema Nacional de Saúde a Covid estaria muito pior cá em Portugal. Eu estou a falar daqueles que o Estado enviou, que o Estado concluiu que eles só podem ser tratados fora do país. Ou seja, é o Estado a passar um certificado de incompetência a si próprio. Porque um país com os recursos que tem, com as receitas que obtém de uma série de
recursos de extração mineira, como petróleo, diamantes e outros, não vou enumerá-los todos aqui. Devia ser um país, primeiramente, com um bom nível de educação, para a seguir ter um bom nível de saúde, porque não há uma boa saúde se não tivermos um bom nível de educação. E não há um bom nível de educação porque nós vivemos numa sociedade do faz de conta. Fazemos de conta e acreditamos, e eu quando estou a dizer acreditamos, estou a incluir também os partidos políticos da oposição. Estou a incluir tudo que é político, tudo, sem exceção, tudo. Fazemos de conta e queremos fazer as pessoas acreditarem que nós vivemos numa democracia. Quando nós estamos num regime autocrático, numa autocracia híbrida, uma simulação de eleições, exatamente com o objetivo de caucionar esse regime. E é nesse quadro desse regime autocrático, esse regime mais próximo de uma ditadura do que de uma democracia, que nós temos uma sociedade civil, digamos, fraca ou fragilizada, amordaçada, com incapacidade de reivindicar e muitas vezes sequer perceber os direitos que tem, como o direito à saúde, o direito à educação. E é por isso que a sociedade em geral pouco reage. Eu quando vou às reuniões da rede parlamentar do Conselho da Europa para as políticas da diáspora, que a minha organização é membro, uma das perguntas que me fazem permanentemente é por que os angolanos não se revoltam? Quer dizer, os angolanos não gostavam de viver melhor? E eu invariavelmente respondo da mesma forma. Nós, para nos revoltarmos, primeiro temos que ter consciência dos nossos direitos e dos nossos deveres. Para termos consciência dos nossos direitos e dos nossos deveres, nós precisamos de estar preparados para isso. Não basta haver injustiça. É preciso essa preparação. E como é que essa preparação é feita? Há dois caminhos possíveis. Ou através da formação das pessoas, ou através de uma sociedade civil atuante. E o poder percebeu isso muito cedo, o poder político em Angola percebeu isso muito cedo, por isso nunca investiu nem numa área, nem noutra. E isto como forma, como o caminho mais fácil de chegar à dominação, à domesticação das populações. Numa sociedade em que as pessoas estão domesticadas. Não há lugar, não sobra espaço para reivindicar o direito à saúde, o direito a viver com dignidade, o direito à educação. E o direito à educação começa exatamente com os mais novos. Nós temos um país que tem 2 milhões de crianças fora do sistema do ensino. Em qualquer democracia, esse regime caía. Não caía um mês depois, caía no dia seguinte. 2 milhões de crianças aos quais é passado à nascença o passaporte para a marginalidade. Porque a escola tem também esse fator. O papel de criar uma sociedade melhor, de preparar as crianças, começam crianças, para serem bons cidadãos. Esse também é um papel da escola. Quando uma criança, e não é uma, não são 2, não são 3, não são 4, são 2 milhões de crianças, não vão à escola, essa criança dificilmente terá a percepção de que são os seus direitos, de que são os seus deveres, e os seus direitos, onde se inclui
o direito à saúde. E é neste imbróglio que nós vivemos de desigualdades, neste regime assente nas desigualdades, desigualdade no acesso a recursos, desigualdades políticas, desigualdades territoriais, desigualdades de género, é preciso sublinhar aqui essa como a mãe de todas as desigualdades, desigualdades económicas, desigualdades sociais, enfim, uma panóplia de desigualdades que trazem depois como consequência toda essa relação entre o cidadão utente e o Estado assente na desconfiança, porque o Estado não é que não tenha, não é por falta de recursos, mas o Estado não tem qualquer interesse em tomar medidas, em adotar medidas no sentido de atender às questões de saúde do povo, do pobre. Ainda hoje eu ouvi de manhã um vídeo que alguém me enviou de Lula da Silva. Eu gosto muito de Lula da Silva, por isso aproveito mesmo para o citar. Que dizia ele que quando chegou ao poder, até porque tinha tido a experiência de ter passado fome na vida, percebeu uma coisa: o pobre não pode esperar, a fome não pode esperar. Tudo o resto espera. O exército espera, a polícia espera, mas o pobre e a fome não podem esperar. E é isto que falta. E é isso que nos falta em Angola. A definição da prioridade. E essa definição do que é prioritário passa por mudança de regime. Eu não estou a dizer mudança de político, porque nós mudamos de político, saímos do José para o João. O problema não está no José, no João, no Adão, depois vem o Adão, seja lá quem for. É preciso mudar o regime. É preciso, mais do que preciso, é urgente mudar o regime. E aqui aproveito para saudar, na pessoa do meu mano Toné, esse amplo movimento de cidadãos. Porque essa mudança só pode ser feita pelos os angolanos, os cidadãos, o cidadão comum. Não necessariamente os políticos, com os políticos também, e com os partidos também. Eu não acredito numa sociedade, numa democracia sem partidos, esqueçamos isso. E só assim, com mudança de regime, um regime assente nas pessoas, um regime de pessoas para as pessoas, assente nos problemas das pessoas, é que nós poderemos almejar ter no país, ter em Angola e ter cá fora aqueles a quem o Estado envia para fora do país para se tratarem, uma saúde equilibrada, uma saúde digna deste nome. Enquanto mantivermos, enquanto aceitarmos essa farsa, esse faz de conta que há democracia, que vivemos num regime democrático, nós estamos condenados a ter casos como o do nosso irmão, estamos condenados a ter, como dizia o nosso irmão, a ter o presidente enganado. Eu tenho muitas dúvidas que o presidente seja enganado. O presidente é governante em Angola há 45 anos, por isso tenho dúvidas que alguém que esteja no poder há 45 anos, porque estar no poder não é ser presidente da República, não, é muito mais do que isso. Alguém que esteja no poder há 45 anos não conhece os problemas do país e que espere uma ministra que até está no poder há bem pouco tempo, que lhe informe dos reais problemas, sobretudo no domínio da saúde. E se não conhece, só pode ser por duas razões. Uma, por incompetência, outra, por desleixo. Como não é nenhuma das duas, então é má fé e é falta de vontade de resolver os problemas do cidadão, priorizando a solução dos seus problemas, e seus problemas chama-se enriquecimento da classe política, da tal cleptocracia que dizia muito bem o Dr. Paulo. E muito obrigada, até já.
Depois destas 3 brilhantes intervenções que começaram